Bem-vindo, bem-vinda ao canal Defina. Meu nome é João Ricardo Oliveira e vamos agora fazer a questão 33 do primeiro exame de qualificação da UERJ 2020. Vamos ler com cuidado o enunciado da questão 33, na minha opinião, a questão mais difícil da prova. Em uma fábrica, uma caixa com a forma de um paralelepípedo retângulo com 25 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 8 centímetros de altura é preenchida com pequenos cubos de meio centímetro cúbico. Inicialmente, apenas um cubo é colocado na caixa. Em seguida, a cada minuto, duplica-se o número de cubos dentro dela. Considere a tabela. O valor do tempo t em minutos necessário para a caixa ser totalmente preenchida é igual a... Bom, eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal a respeito de logaritmo, que é um assunto que inferniza a vida de muita gente. Muita gente tem trauma de logaritmo, não entende logaritmo, tem dificuldade. E acredita em mim, é um assunto simples. Quando você o encara da maneira correta, e qual é a maneira de encarar qualquer assunto da matemática ou da física, dá uma olhada no primeiro vídeo do canal, que são 3 dicas para aprender exatas definitivamente. Eu digo isso lá, é você se preocupando com a definição, é daí que vem o nome do canal, com a definição do assunto, com a explicação do assunto, com as demonstrações das fórmulas, Então você nunca vai dominar logaritmo enquanto você não souber definir, enquanto você não souber dizer o que é um logaritmo. Então a definição, conceituar o que é um assunto que você vai estudar é o primeiro e mais importante e essencial passo para você estudar alguma coisa. Se você queima essa etapa, se você passa por cima disso, você não vai conseguir estudar satisfatoriamente esse assunto. Não adianta decorar formulazinha, não adianta decorar propriedadezinhas que você vai continuar tendo problema com esse assunto. Então você tem que mudar a maneira como você se coloca diante do assunto para que o assunto mude como consequência disso para você. E essa questão é maravilhosa, eu achei é uma questão difícil, mas eu adorei essa questão. Por quê? Porque ela é uma questão que sai por logaritmo, mas reparou, ele não fornece logaritmo no enunciado. Porque quando você está lendo o enunciado de uma questão e está lá, dados, log de 2 igual a 0,3, log de 3 igual a 0,4, Quando você fornece um logaritmo no enunciado, aquilo é uma pista, aquilo é um sinal, Você deduz que para resolver a questão, claro, tem que usar log, afinal de contas, para que ele daria isso no enunciado? Mas eu sempre digo, quando eu falo de log, que você não pode depender disso. Você não pode depender de um log fornecido no enunciado para decidir usar log em determinada questão. Você tem que, primeiro, entender o que é log, segundo, entender para que serve isso, qual é a aplicação disso, para que você consiga decidir, para que você consiga chegar à conclusão de que tem que usar essa ferramenta matemática numa determinada questão, independente dele fornecer ou não logs no enunciado. E é justamente o que acontece nessa questão. Ele não forneceu, mas você tem que saber que a questão vai sair por log. Então, começando, vamos calcular o volume total da caixa. Volume de paralelepípedo é bem tranquilo, Ele pode ser calculado simplesmente pelo produto das 3 dimensões dele, Ele deu as 3 dimensões do paralelepípedo, que são 25, 10 e 8, substituindo as dimensões e multiplicando, nós chegamos a 2.000 centímetros cúbicos, que é o volume total dessa caixa. E aí o que ele diz em seguida? Que nós colocamos dentro dessa caixa grande uma caixa pequenininha de apenas meio centímetro cúbico. Isso é o que tinha lá no início. E a cada minuto que vier depois, a quantidade de caixinhas lá dentro vai ser dobrada. Então depois de 1 minuto, nós vamos ter isso aqui vezes 2. Depois de 2 minutos, nós vamos ter isso vezes 2 de novo, ou seja, 2 ao quadrado, depois de 2 minutos. Depois de 3 minutos, nós vamos ter isso vezes 2 de novo, ou seja, 2 ao cubo, depois de 3 minutos. Não tem coincidência aí não, já percebeu o padrão, Então, depois de t minutos agindo dessa forma, se a cada minuto nós multiplicamos por 2, por 2, por 2, nós vamos ter vezes 2 elevado a t, onde t é a quantidade de minutos que você está fazendo isso. Nós vamos parar quando isso completar a caixa grande que tem 2.000 centímetros cúbicos de volume, a gente já tinha calculado antes,
Então, resolvendo isso aqui, eu posso passar esse meio para lá dividindo. Lembrando da dica, quando você divide uma coisa por meio, você está, na verdade, dobrando essa coisa, né? Então, fica 2 elevado a t igual a 4.000, que é o dobro de 2.000. Guarda essa dica, tá? Multiplicar por meio é dividir por 2. Dividir por meio é multiplicar por 2, se agiliza cálculo dessa forma. Então, mais uma vez, antes de como resolver, como executar, qual é o cálculo, qual é a conta que eu tenho que fazer desesperadamente, perca um tempinho, perca alguns segundos analisando, interpretando aquilo que está diante de você. O que é muito mais importante do que como. O que vem antes de como. É só analisando o que está na sua frente que você vai ter condições de tomar as decisões corretas, de aplicar as ferramentas corretas, de resolver corretamente o problema. Eu estou falando isso porque tem muita gente que acha que resolver problema de matemática sai fazendo conta desesperadamente, sem critério, sem cuidado. Não. O cálculo, a conta, a fórmula, seja lá o que for, isso vem depois. Isso é consequência do seu raciocínio, da sua análise, da sua interpretação. Então, analisando, o que nós temos aqui? Nós temos se liga, ó, nós temos uma equação, porque tem um sinal de igual aqui, exponencial, porque a nossa variável está no expoente, é daí que vem o nome, de bases diferentes, né? Porque 4.000 não dá para a gente expressar como uma potência de base 2. Se desse, se aqui fosse 4, né, por exemplo, 4 é 2 ao quadrado, então 2 elevado a t igual a 2 elevado a 2, t igual a 2, fácil. Mas quando as bases não podem ser escritas da mesma forma, como é o caso, não dá para escrever 4.000 como potência de base 2, nós estamos diante de uma equação exponencial de bases diferentes. E esse é que tem que ser o gatilho para disparar lá na sua mente a ideia de que você precisa usar logaritmo para resolver o problema, porque logaritmo foi inventado exclusivamente para esse tipo de situação. Logaritmo foi inventado para você resolver, de novo, equações exponenciais de bases diferentes. Então fica aí a dica para você usar em outras questões. Está resolvendo um problema, está desenvolvendo lá a expressão, a equação que representa matematicamente o seu problema, se deparou com uma equação exponencial de bases diferentes, é logaritmo que resolve isso. O logaritmo foi inventado para isso. Bom, eu vou fazer um vídeo de teoria de logaritmo, né? Então, por enquanto, eu vou falar bem brevemente aqui, não vou entrar na teoria toda, mas o que é logaritmo? Olha o nome do canal, defina, né? Defina logaritmo usando uma única palavra. Uma única palavra mesmo, tudo bem? Um sinônimo de logaritmo. Logaritmo é um expoente. Calcular um logaritmo é calcular um expoente. Então vamos lá. O que está escrito aqui? Que t é o expoente da base 2 para obtermos 4.000. Nessa frase que eu acabei de falar, troca a palavra expoente por um sinônimo dela. Eu acabei de dizer qual é o sinônimo de expoente, que é logaritmo. E a frase fica: t é o logaritmo expoente da base 2, né? A base aqui é 2, para obtermos 4.000. Esse númerozinho aqui, que a gente escreve sempre na mesma linha da palavra log, né? E que se chama logaritmando. O que é o logaritmando? É o resultado que a gente espera obter. Né? Eu tenho 2, eu quero elevar a t e espero obter dessa conta 4.000. Então, esse é o nosso logaritmando. Então, lendo o que está escrito na linha de cima, t é o expoente de 2 para obtermos 4.000. Lendo a linha de baixo, t é o expoente, log é expoente, da base 2 para obtermos 4.000. Então, entenda que essas duas linhas aqui são duas maneiras diferentes de escrever a mesma coisa, tá? O que está escrito na linha de cima é idêntico ao que está escrito na linha de baixo e vice-versa. Então, dominar log. Primeiro, definição de log, né? Eu estou dizendo que eu vou fazer um vídeo de teoria de log, mas já dei a definição de log aí para você. Defina log numa palavra só, expoente, tá? Para que serve isso? Para que serve a ferramenta log? Como ela vai te salvar? Sempre que você tiver que resolver uma equação exponencial de bases diferentes, e tem uma série de problemas onde você vai cair nessa situação, tá? Terceira coisa importante para você dominar log, saber transformar a equação exponencial em log e vice-versa, né? Quando você tem uma expressão com log e voltar para a equação exponencial, fazer essa transição de uma forma em outra. Em log, nós aprendemos um negocinho chamado mudança de base. Então, eu vou mudar esse log aqui que está na base 2 para a base 10. Lembrando que
quando a gente tem um log de base 10, você não precisa escrever essa base. Agora a questão é, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou transformar a base 2 em base 10? Porque na tabela que o enunciado nos deu, são fornecidas potências de 10. O que está escrito na linha de cima? São valores de expoentes. Né? Quando nós tivermos um expoente 0,30, 10 elevado a esse expoente, 10 elevado a 0,30 dá 2. Quando nós tivermos um expoente 0,48, né, o valor de x, 10 elevado a esse expoente, 10 elevado a 0,48 dá 3, e assim vai. Então, se esse problema está dando expoentes na primeira linha, na linha de cima, lembra o que é expoente? Logaritmo. Ele está fornecendo logaritmos para a gente. Só que esses logaritmos, dá uma olhada na linha de baixo, esses logaritmos estão na base 10. Então, para eu poder usar essa tabela aí, né, que vai me salvar, que vai me ajudar, eu tenho que pagar um preço. E o preço é passar isso aqui para a base 10, né, para falar a mesma língua da tabela, dos dados que ele me forneceu. Mudança de base, como nós fazemos na aula de teoria de log, eu vou demonstrar isso, tá? Que é importante saber a demonstração. É log na nova base, a nova base é 10, base 10 não precisa escrever, do logaritmando, ou seja, log de 4.000 sobre log na nova base é 10, 10 não precisa escrever, da antiga base. A antiga base é 2. Então, mudando isso para a base 10, fica log de 4.000 sobre log de 2, ambos na base 10. Então, chegamos a essa situação, né? O tempo t que a gente está pedindo, né? O tempo para preencher a caixa maior com as caixinhas menores, é log de 4.000 sobre log de 2, ambos na base 10, né? Na aula de teoria, no vídeo de teoria de log, vou fazer a demonstração de uma propriedade que diz o seguinte: log de um produto vira soma de 2 logs, 2 ou mais. Eu poderia encarar 4.000 como sendo 4 vezes 1.000, 4 vezes 1.000, 4.000. Então eu poderia encarar esse 4.000 como um produto. Aplicando essa propriedade, log do produto vira soma de logs, então esse numerador ficaria log de 4 mais log de 1.000. Cuidado, tá? Log do produto vira uma soma de logs. 4.000 é 4 vezes 1.000, então log 4 mais log 1.000. Sobre log de 2. Quanto é que dá isso? Vamos lá. O que é esse primeiro termo que está escrito aqui? Ó? Log 4. A base é 10. Log, lembra do significado de log? É o expoente. Então, o expoente de 10 para obtermos 4. Eu estou interpretando com você, não estou calculando nada, eu estou apenas interpretando o significado desse primeiro termo. Qual é o expoente de 10 para obtermos 4? Dá uma olhada na tabela. O expoente de 10 para obtermos 4 é 0,60. Então, esse primeiro termo aqui é 0,60. Mas esse segundo termo aqui, ó, log 1.000, não precisa recorrer à tabela para ele, tá? O que significa log 1.000? Nós queremos saber qual é o expoente de 10 para obtermos 1.000. Qual é o expoente de 10 para obtermos 1.000 se 1.000 é 10 ao cubo? 3, né? O expoente de 10 para dar 1.000 é 3, 10 ao cubo 1.000. Então, esse segundo termo aqui é 3 sobre... E o denominador, interpretando o que está escrito aqui. Ele quer saber qual é o expoente de 10 para dar 2. É isso que log 2 significa. Dá mais uma olhada na tabela. O expoente de 10 para dar 2 é 0,30. Então, esse denominador aqui, substituindo, é 0,30. Então, nós ficamos com 3,60 sobre 0,30. Você pode multiplicar por 100 em cima e embaixo, né, para a vírgula andar 2 casas decimais. 360 sobre 30 ou 36 sobre 3, isso dá 12 minutos. Então, depois de 12 minutos, dobrando as caixinhas que estão lá dentro, a gente vai completar a caixa grande. Por isso, gabarito letra A. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você pode ajudar o canal também. Como? Compartilhando, mandando com seus amigos via WhatsApp, via Instagram, via Facebook, não importa, mas isso ajuda muito o canal. Deixar seu like, deixar seu comentário também é muito importante e caso você não tenha feito isso ainda, se inscreva no canal e clica no sininho para não perder sempre que sair um vídeo novo. Beijos, abraços e até o próximo vídeo.